dia, pessoal. Bom dia ainda, né? Meio-dia. Eu vou tentar ser breve, pelo meu tempo aqui já está determinado, mas vou passar um pouco da nossa experiência de seguros, associada ao excelente, brilhante trabalho de vocês como gestores de frotas, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer o Flávio, o Ricardo, né, aqui pela oportunidade, parabenizá-los por essa conferência. Esperamos que para o Grupo Porto Seguro seja a primeira de muitas. Então, parabéns a vocês e estamos sempre à disposição. Tá? Bom, o objetivo é falar um pouco do que, né, onde entra a parte de seguros para vocês, que muitas das vezes é vista como uma despesa. Porém, se for bem utilizado e toda a capacidade que o seguro pode ofertar para vocês, ele pode ser um aliado, né, pode ser um parceiro nesse processo. Então, o objetivo principal hoje, vou só iniciar falando da responsabilidade civil. Uma abordagem prática, né? Então, o colega aqui deu o exemplo da sua área jurídica e de uma série de outras áreas que suportam esse processo, justamente para que vocês tenham uma boa gestão, independente do acidente ou não, simplesmente tratando de evitar que haja os acidentes, né? Mas, quando a gente fala de responsabilidade civil, tem uma parte importante em seguros que eu quero compartilhar com vocês. Então, antes eu quero só falar rapidamente quem somos, né? Aqui como representante, né, diretoria estatutária da Itaú Auto e Residência, nós pertencemos ao Grupo Porto Seguro, né, eu trabalho na Porto Seguro há 25 anos, nós temos 15 mil funcionários, são 29 mil corretores de seguros, né, nós fazemos seguros somente através de corretores de seguros, então é importante frisar esta figura que pode ser o consultor para vocês. 8 milhões de clientes, né, parte desses, 5 milhões e 200, estão ligados a seguros de veículos, onde 98% desses fazem seguro total, compreensivo, né, que a gente chama de colisão, incêndio, roubo, furto, mais responsabilidade civil. E no segmento de frotas, nós temos um produto para PJ, né, que são voltado exclusivamente ao veículo de uso da empresa. Temos a questão do ramo de atividade, mas principalmente falando aí como quase líder de mercado, né, aproximadamente 350 mil veículos segurados nesse segmento. Tá? Então, falando rapidamente, o que é a nossa missão como seguradora, porque aparentemente é só ganhar dinheiro, né, mas, como o nosso presidente do conselho diz, não é somente isso, né? Nós nascemos para assumir riscos, prestar serviços por um meio de um atendimento familiar que supere expectativas e garantindo agilidade a custos competitivos e com responsabilidade social e ambiental, o que muitos já falaram aqui. Então, tudo ligado àquilo que tem a ver com o veículo, né? Ou seja, tem rodas, tem licenciamento, tem tudo, a gente está ligado justamente para ver que oportunidade de produto a gente pode ofertar, principalmente a vocês, o cliente final. Bom, o conceito, né, acho que não é muita novidade, mas quando a gente fala da responsabilidade civil facultativa na parte de seguros, a gente está englobando especificamente as coberturas de dano material a terceiros, danos corporais e danos morais. Acho que não precisamos nem detalhar, né, o que é o dano material, corporal e o moral, mas são os que mais são utilizados nessa parte de terceiros, principalmente, né, quando a gente fala de dano corporal, as garantias normalmente são garantias que a gente considera medianas, onde há oportunidade, e vocês vão ver mais à frente, como que a gente pode, né, trabalhar um pouco dessas garantias, já que vocês, além de gerirem a frota, né, junto com o financeiro, muitas vezes com o dono da empresa, tentando chegar a uma oportunidade de custo melhor, para poder ter um custo melhor para o cliente final de vocês, nessa questão da frota, quando ela é uma frota terceirizada, uma frota administrada. Tá? Em números, eu só queria passar rapidamente, né, dado um pouco de curiosidade, a gente tem aproximadamente mais de 1.400.000 quilômetros de estradas. Interessante disso é que só 18% delas são asfaltadas, né? Então, a gente vê tanta estrada por aí e aquelas que não aparecem, enfim, somam um total aí de 1.400.000 quilômetros. Importante dizer, né, a cada 22 minutos ocorre uma morte em acidente de trânsito. Portanto, um dado bastante preocupante.
A cada 7 minutos, um atropelamento. Isso a gente, né, numa grande cidade como São Paulo e outras que vocês estão lotados, percebe-se muito. A cada 57 segundos, acontece um acidente de trânsito. Ouvimos o Emerson falar há pouco aqui, enquanto acontecia o dele, 1 minuto praticamente depois já tinha outro acontecendo por ali ou em algum lugar próximo. Ou seja, é um dado preocupante. 93% dos acidentes, e vocês são os maiores conhecedores dessa parte, eles são causados, né, diante do quê? Do comportamento do condutor, aquela peça, né, que está atrás do volante, né? Então, a gente vê bastante exemplos aqui de situações em que o condutor, e eu vou falar né, o Emerson citou aqui brilhantemente essa questão do uso do celular, um pouco, né, da desatenção das pessoas, mas tem alguns números interessantes, e a maior parte das vítimas tem menos de 35 anos de idade, o que deve ou não coincidir, né, muito com aquilo que vocês têm na equipe como gestão de frotas, principalmente gestão de vidas. Tá? Bom, quando a gente fala do celular, realmente hoje é um dos itens aí mais preocupantes associado à direção, né? Eu não vou nem perguntar se alguém aqui dirige e usa o celular ao mesmo tempo, né? Principalmente digitando mensagem ou retornando um e-mail que é urgente. Por quê? Porque a gente sabe, né, são mais de 1.300.000 acidentes por ano. Desses, boa parte, está aqui 23% das vezes acontece quando a pessoa está lá digitando, né, uma mensagem, respondendo um e-mail, e 6 vezes mais quando se fala ao celular. Isso a gente vê, né, o colega no Auto Esporte, né, parabéns ao programa, fantástico, né? Também já falou bastante dessa questão. O celular hoje é muito preocupante. Acho que vocês, na gestão de frota, cuidando da equipe, da vida, das pessoas, estão de olho nesse assunto, né? Nós, como seguradora, já trabalhamos em campanhas no sentido de mostrar para as pessoas que 5 segundos, né, de desatenção, que ela acha que é o suficiente para retornar com ok, com oi, eu estou chegando, é aquele que é o suficiente para causar uma desatenção, consequentemente um acidente. Porque a gente nunca sabe a reação de quem vai atravessar a rua, de quem está do lado com outro veículo ou de quem está parando à frente. Então, é muito importante, né, que no programa de vocês esteja bastante intenso, porque no seguro a gente percebe que, muitas das vezes, né, nos relatórios que a gente recebe, o cliente estava falando ao celular, respondendo a um e-mail, ou fazendo qualquer outra coisa ligada ao aparelho de celular que automaticamente tire a atenção dele. Tá? E eu só queria consolidar isso com tem uma matéria interessante que foi ao ar no Jornal Nacional, eu queria compartilhar com vocês. Se o colega puder me ajudar. O que a gente vai mostrar agora serve como um alerta para quem dirige. E usa o telefone celular ao mesmo tempo. Você estava falando ao celular enquanto dirigia, mas já desligou. Você estava mandando uma mensagem, postando alguma coisa na internet, mas já foi. Acontece que o que você falou ou ouviu na ligação, ou o que você escreveu, continua na sua cabeça. E mesmo olhando para frente com as 2 mãos no volante, você ainda está distraído com o que acabou de fazer. Uma pesquisa da Associação Americana de Automóveis usou o que existe de mais moderno, os sistemas de comando por voz. O motorista fala e o sistema do carro, ou o próprio celular, já faz a ligação, coloca em viva voz e até escreve a mensagem. Mesmo assim, a pesquisa mostrou que depois de terminar uma ligação ou mandar uma mensagem usando a voz, o motorista continua distraído por até 27 segundos. Se o carro estiver a 60 km por hora, por exemplo, é tempo suficiente para rodar quase meio quilômetro sem prestar muita atenção no que está fazendo. David Strayer, chefe da pesquisa, explica. Quando a gente termina a ligação, volta a olhar onde está, a velocidade, se a gente errou o caminho, o motorista está restabelecendo a atenção. A pesquisa desmente o que muita gente acha que é seguro fazer, apesar de proibido. Aproveitar o sinal vermelho para falar ou escrever no celular. O sinal abre logo, o tempo já é curto para fazer a ligação ou mandar a mensagem. O motorista só vai recuperar a atenção lá na frente. O professor David alerta. Bicicletas, pedestres, animais, tudo o que estiver no caminho pode estar em risco. O motorista pode não ver. Use a tecnologia para te ajudar a dirigir, o GPS, por exemplo. Se for além disso,
você não vai dirigir com segurança. Bom, acho que aqui consolida bastante, né, essa visão, dentre outras N matérias que vocês já tiveram contato. Eu também quero citar que nós temos um programa de direção defensiva, onde a gente trata com jovens de 18 a 24 anos, inclusive em parceria aqui com o Roberto Manzini, né, a gente tem esse trabalho desde 1997, e é um trabalho bastante interessante, porque lá a gente percebe que, de fato, o jovem, né, nos últimos anos, como o curso ele é antigo, o celular até então não era tanto o vilão, né, mas sim as músicas. Dependendo do tipo de música, dependendo do tipo de situação, ele simplesmente perdia a atenção e substituiu agora por um smartphone, né? Então, o tempo todo ali conectado, conversando, e isso a gente tem conversado bastante nas palestras, porque a gente também cuida de vidas, né? Apesar de assumir riscos, estamos falando do bem material, mas a gente também cuida de vidas, e cuidar de vidas a gente tem que se preocupar com o jovem, né? Com o futuro do jovem. Então, esse é um programa que a gente tem internamente, e os clientes, né? 100% dos clientes utilizam justamente para poder ter essa linha, né, de direção de como conduzir em determinadas situações, mas principalmente deixar de usar o celular, smartphone, aí, o que quer que seja nesse momento da direção. Tá? Bom, na prática, o que é importante trazer para vocês? É claro que gerir a frota tem o recurso da empresa, né, são as vidas, mas além das vidas tem a vida do terceiro, né? Então, quando a gente fala do terceiro, no caso de um atropelamento, eu trouxe aqui alguns exemplos da seguradora e quero mostrar para vocês qual é o impacto, né, do investimento, quando a gente fala que é um custo, mas de um pequeno investimento adicional versus aquele que a gente fica protegendo a frota com um custo menor, para ter uma garantia menor. Olha o que acontece, né? Aqui a gente tem um exemplo, eu tinha até as fotos, mas pediram para tirar. Mas assim, a foto do acidente, tá? Não do atropelamento. Bom, aqui tem uma vítima, né? Homem, 52 anos, mestre de obras, morreu, né, num atropelamento, uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.500, o valor calculado da indenização, é claro que está sujeito à discussão, mas 315 mil. Aliás, aqui é a indenização final, tá? Me desculpe, aqui já é depois de transitado, julgado e concluído. Danos corporais a terceiros, contratados R$ 50 mil. Tá? E o seguro foi pago, né? O prêmio total para colisão, incêndio, roubo e terceiros, 2.124. O valor do seguro, ele contratou 50 mil, mas se ele tivesse contratado 350 mil, a gente não adivinha que isso pode acontecer, espera que não, né? Mas mais do que isso, a gente não sabe qual o valor exato para contratar. Mas eu tenho que dizer para vocês, eu vou mostrar depois a média de valor contratado, ela é baixa. Tá? Então, a diferença de valor no prêmio para um seguro com terceiros de 350 mil versus os 50 que foi contratado, eram de R$ 300. É claro que aqui a gente está falando numa unidade de seguro. Como vocês lidam com frota, sem dúvida alguma a gente vai multiplicar isso por uma quantidade de itens. Mas nada melhor do que uma boa negociação junto com o seu corretor de seguros para poder trazer uma oportunidade de cobertura, de garantia melhor do que essa que a gente tem hoje, achando que é a melhor e a maior garantia. Lembrando que quando isso é recurso da empresa, né, basta um acidente, passou um carro, alguém viu o logo e falou, foi aquele carro que atropelou o cliente, a pessoa, e aí vem todo um processo. Então, o seguro justamente ajuda nessa parte e tem aí a garantia, né? Eu queria trazer outro exemplo, também um homem, né, 27 anos, foi num acidente, né, colisão entre dois veículos, o do terceiro, ele teve em função do acidente, ficou inválido, uma renda de R$ 2.000, né, aqui inclusive era um acidente de moto, tá? Valor calculado, né, um carro com moto. Valor calculado, 305 mil. O dano corporal foi contratado R$ 40 mil. Um seguro pago de R$ 1.041. Quando se ele contratasse 300 mil, dado o tipo de veículo, perfil e região, ele pagaria R$ 1.079. Nós estamos falando de exatos R$ 37 de diferença por uma garantia que ele poderia ter contratado, no mínimo, o dobro do que se contratou. Tá? Então, terceiro exemplo aqui, veículo aqui da vítima, um caminhão, né, uma colisão também, 2 caminhões, indenização integral, né, no caso aqui foi de morte também. Nós estamos falando de uma indenização de 180 mil,
né, onde foi contratado 150 mil, muito próximo, né, e ele poderia ter pago pelos 180 mil uma diferença proporcional de R$600. Aqui depende do risco, situação, região, mas vejam que para determinadas situações, a diferença, né, como nós estamos falando de caminhão, o valor do terceiros, né, um valor maior. Eu sei que aqui todos têm uma associação maior com veículos de passeio, ou médios, né, mas aqui a gente está falando de 3 casos em que nós temos a oportunidade, né, de ter uma garantia maior, ofertar uma garantia maior, justamente para ter uma proteção melhor. Tá? Bom, aqui é um exemplo de como a gente, seguradora, e em especial, né, a Itaú Auto e Residência, a gente pode ajudar. Nós temos aqui, né, uma questão da imagem em frotas, né, ou seja, a companhia ela lida já com o segmento de frotas. A gente trabalha juntamente com vocês e o corretor de seguros na linha do planejamento financeiro, que é justamente para poder adequar a melhor garantia, melhor custo-benefício, né? O reconhecimento do risco através da atuação do corretor, porque ele acompanha, né, com o gestor de frotas ou com a pessoa que cuida diretamente do processo, e principalmente uma orientação jurídica da parte da seguradora com base nesses riscos associados a acidentes de trânsito. Tá? Bom, também é importante falar que a gente tem diversos perfis, né, de frota, de empresa, e nós estamos aptos a passar para vocês uma contratação sempre de acordo com a necessidade. Na verdade, é o cliente, junto com o corretor de seguros, que faz a sugestão para a companhia. A gente tem uma contratação completa, né, que é colisão, incêndio e roubo. A gente associa isso à indenização integral. Mas onde está a nossa maior preocupação quando a gente vem num espaço como esse, numa conferência tão importante, ligado a essa questão de segurança e toda a parte de gestão de frotas? É justamente no item que fala da cobertura de responsabilidade civil a terceiros, onde a gente tem uma contratação média de R$90 mil para danos corporais e 78 mil para danos materiais. Vocês viram que nenhum dos 3 casos, tem vários exemplos, mas nenhum dos 3 casos foram exemplos com valor menor, né, do que ou igual a esses 91 mil quando a gente fala de dano corporal. É só para dizer que hoje, né, no Brasil, a gente tem uma preocupação grande com isso, mas os valores contratados são baixos porque não se pergunta, né, não se consulta a diferença de valores entre essas garantias. Então, usem e abusem do corretor de seguros para ele ajudar vocês nesse processo, justamente para que a gente tenha, né, uma segurança e uma tranquilidade muito maior. Lembrando de assistência 24 horas, que é o que nós ofertamos. Tá? E para finalizar, porque nós sabemos o quanto é importante proteger as suas conquistas. Então, para os gestores de frotas, cuidar, né, de uma vida, cuidar das pessoas, da família, dos terceiros, é muito importante. Então, para nós, nada mais importante do que associar isso a ajudando a proteger a conquista de vocês. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, foi um prazer enorme, meu contato está aqui. Muito obrigado. Parabéns.